Graças a Deus, glória a Deus, boa tarde, povo de Deus, boa tarde para você que ligou o seu rádio agora, boa tarde para você que já estava conectado conosco desde a manhã cedo, você que já estava aguardando esse programa. Esse é o programa Evangelismo em Foco, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. Bem-vindo, porque estamos chegando para viver uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana de amor através do Espírito Santo de Deus, que libera toda a palavra de Deus no teu coração e no meu coração. Agradecida sempre ao Senhor por mais uma oportunidade nesse dia de vida. Que Deus, da sua infinita bondade, continue te abençoando, te iluminando e nós temos agora uma palavra em foco para te fortalecer, para te dar mais esperança, para te garantir um futuro. Levanta essa cabeça, porque o Deus que tudo pode, Ele não muda, mas Ele pode mudar tudo na tua vida a partir da tua fé. Vamos conferir a nossa palavra em foco de hoje. Glória a Deus! E o nosso texto está em Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 17. A palavra de Deus diz assim. O apóstolo disse assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Vai guardando isso. Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, se você acredita, coloque em prática a sua fé nessa tarde de hoje. Nós temos uma grande oportunidade de nos revelar ou de revelar Cristo através das nossas atitudes, dos nossos gestos de amor, da maneira como lidamos com as questões da vida. O que você faz quando você está sob pressão? Como você age? Isso é bom a gente entender. Fé é a linguagem do reino de Deus. E a Bíblia diz que sem fé nós não chegaremos diante de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como conquistarmos algo da parte de Deus. É mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Mais ou menos não, é isso que a Bíblia está dizendo. É um erro acharmos que só precisamos crer em Deus e não fazer mais nada. Muitas vezes terceirizando as ações para Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: o autocontrole, a autorresponsabilidade é algo seu. Pessoas estão há muito tempo já dentro como é que eu posso dizer? Dentro de uma situação que ela mesma se colocou, ou se ela não se colocou, alguém a colocou. Ela já sabe qual é a saída, ela já sabe qual é a porta de saída, que é a porta da autorresponsabilidade. Mas para ela, às vezes fica mais cômodo ficar dizendo: não, eu estou aqui porque fulano me colocou aqui. Eu estou aqui porque não me deram aquela oportunidade. Eu estou aqui porque ninguém me vê. Eu estou aqui porque ninguém importa-se comigo. E sem contar naquele tipo de pessoa que fica chantageando. É uma pessoa infeliz, uma pessoa que emocionalmente é fraca por dentro e aí fica chantageando as pessoas que às vezes estão ao seu redor. Umas diz, principalmente as que são mãe: quando eu morrer vocês vão sentir falta de mim. Já ouviu isso, Kellyanne? Já. Quando eu morrer, vocês vão dar valor a mim. Quando eu morrer, vocês vão se lembrar de tudo isso. Ora, deixa dessa fraqueza. Joga esse lixo todo lá para a cruz do Calvário, que é onde Jesus jogou todo tipo de pecado. E se alguém não te dá valor, se valorize. Sabe por quê? Ninguém vai valorizar aquilo que não tem valor. Pastora, você endoidou, tá dizendo que as pessoas não têm valor? Eu não disse isso. Eu disse que ninguém dá valor àquela pessoa que não se dá o devido valor. Então, se eu não me der o meu devido valor, o outro também não vai dar. Se eu faço um trabalho com todo o meu esforço, toda a minha dedicação,
e na hora de cobrar, eu não sei cobrar, eu digo para o outro, dê a mim quanto você acha que eu mereça. Se a outra pessoa tiver uma medida correta de valor, ela vai valorizar o meu trabalho. Mas se ela tiver uma medida correta e se ela for desonesta, ela vai desvalorizar o meu trabalho. Então quem diz o valor que tem o meu trabalho sou eu, porque quem teve o trabalho fui eu. Então da mesma forma, cada um de nós, seja mulher, seja homem, tem o devido valor, que Deus nos deu esse devido valor igualmente. Ali naquela cruz do Calvário, Deus não deu um valor maior a um e ao outro menos. Deus nos deu um devido valor igualmente. O seu valor e o meu valor, ele é imensurável diante do Senhor. Então você pode entender tudo sobre fé, mas se não liberar essa fé, ela não trará resultado na sua vida. Não é só o teu fé. A palavra de Deus diz isso. Ok, a palavra de Deus diz isso. Você tem fé, mas cadê a ação? É isso que nós precisamos procurar dentro de nós. Assim como o exemplo da passagem que você acabou de ler aqui de Tiago, em que apenas um Deus te abençoe, muitas vezes não é suficiente, principalmente quando a gente pode fazer um pouco mais. E eu nem digo isso quando a gente recebe na mente, no coração, o entendimento de que é para fazer um pouco mais, então nós devemos fazer para a glória do Senhor. Então é da nossa boca que tem que sair as palavras de bênçãos. Somos nós quem tomamos também as decisões como é que eu posso dizer? De determinados comportamentos nossos, e que nós devemos alinhar esse comportamento nosso, que são as nossas ações, com as palavras que nós temos falado. Você tem fé? Então haja no nome dessa fé para ver os resultados que você precisa nessa tarde de hoje. E nós sabemos que atitudes alinhadas com as promessas de Deus, elas funcionam. Então precisamos fazer nossa parte e dar o primeiro passo para que Deus estenda o chão debaixo dos nossos pés. Lembra do que o Senhor disse para Josué? Toda a terra que você colocar a planta dos seus pés é uma terra conquistada que eu dou a você. Mas ele precisava do quê, amados? Colocar os pés dele sobre a terra. Ele não poderia ficar em casa sentado, imaginando que as coisas estavam difíceis, não é verdade? Então, nossa fé sempre será testada. Por isso, quando Deus te pedir algo que para você não faz sentido do ponto de vista natural, apenas faça sem questionar. Haja, sabe? Haja, provando que a sua fé não é teórica, mas é uma fé de amor e prática. Lembra de Abraão? Ele dizia que acreditava no Senhor, mas a sua fé foi testada desde o início até o final, desde o início da gestação do seu filho, até mesmo aquela hora quando Deus pede o filho de volta, pede o seu Isaac, e ele ali foi oferecer o seu filho como sacrifício vivo. Então, Abraão obedeceu, e por causa da obediência dele, ele foi recompensado. Deixa eu lhe dizer algo mais. As nossas ações sempre vão denunciar, sempre vão falar daquilo que nós cremos de fato sobre a palavra de Deus, ou se apenas dizemos que cremos. Por isso, preste bem atenção, aproveite cada oportunidade, por mais difícil que seja, para colocar em ação a sua fé, e você verá o resultado maravilhoso que você terá diante de cada desafio. O que Deus espera no momento da dificuldade, no momento do desafio, de sua parte, da minha parte, é que você aceite o desafio no nome dele e que você vença as suas batalhas de cada dia, porque seja na tempestade, seja na calmaria, seja no dia bom, no dia mau, ele vai lá estar sempre com você. Você crê assim? Aumenta o som do seu rádio. Vamos ouvir esse louvor e continua comigo. Não sai daí não. A gente volta já.